Sejam muito bem-vindos ao Jornal Fatos Ocultos. Eu sou Augusto Toffolo e hoje nós temos uma matéria muito especial para você sobre os Estados Unidos, porque existe uma matéria relatando uma suposta fraude nas eleições de 2020. Nós vamos mostrar agora para vocês na íntegra, logo após a nossa abertura. Jornal Fatos Ocultos, o seu web jornal sem censura. Hoje nós temos uma notícia muito importante sobre as eleições dos Estados Unidos, que segundo o relatório pode ter havido fraude. Fonte é o jornal The People Voice e também o jornal Fatos Ocultos, tá? E nós vamos agora detalhar para vocês essa notícia muito interessante, conforme vocês veem aí. Relatório do Think Tank afirma que fraude eleitoral impediu a vitória de Trump em 2020. Olha que notícia interessante para vocês na íntegra aqui no Jornal Fatos Ocultos. Então vamos ler a matéria para vocês. O Heartland Institute afirmou que votos fraudulentos pelo correio influenciaram a eleição presidencial do democrata Joe Biden em 2020. De acordo com um estudo publicado pelo Think Tank conservador e libertório de políticas públicas na sexta-feira, a fraude eleitoral pelo correio impactou significativamente as eleições presidenciais do ZEWA em 2020, permitindo a vitória de Joe Biden. Citando dados de pesquisas coletados em dezembro, o relatório afirmava que as eleições de 2020 tivessem sido conduzidas como todas as eleições nacionais nos últimos 2 séculos, em que a grande maioria dos eleitores votaram pessoalmente e não pelo correio. Donald Trump teria quase certamente teria sido reeleito. O relatório da RT diz o seguinte: até 28,2% dos eleitores por correspondência cometeram potencialmente alguma forma de fraude, agindo de forma que era, na maioria das circunstâncias, ilegal, sugerem os dados do Instituto. Com mais de 43% dos votos de 2020 expressos por correio, a porcentagem mais elevada na história do ZEWA. Esta alegada fraude teve um impacto significativo, nos resultados eleitorais. A pesquisa de dezembro do grupo com 1.085 prováveis eleitores descobriu que cerca de 1 em cada 5 eleitores pelo correio pode ter agido de forma fraudulenta. Mais de 1/5, ou seja, 21% dos entrevistados admitiram ter preenchido cédulas para outras pessoas ou votado em um estado onde não eram mais residentes permanentes, enquanto 17% disseram ter assinado cédulas para familiares sem a sua aprovação. E outros 19% disseram que um amigo ou familiar preencheu a sua cédula. Olha que coisa interessante, vou deixar aqui grifado para a gente não perder onde a gente parou. Olha que coisa interessante aqui no Jornal Fatos Ocultos, porque nós tivemos uma entrevista, com o presidente Vladimir Putin, com o jornalista Tucker Carlson, jornalista americano, e antes dessa entrevista, inclusive Putin disse que havia provas e que no momento correto ele iria divulgar essas provas de que a eleição no ZEWA em 2020 foram fraudulentas. Isso não é o jornal Fatos Ocultos que está dizendo, foi o Vladimir Putin, e agora nós temos um relatório, inclusive da RT, mostrando os entrevistados e as suas respostas, trazendo uma suposta fraude nas eleições de 2020 na maior economia do planeta, nos Estados Unidos. Aí eu te faço uma pergunta: como pode um país com a maior economia do planeta, um país que lidera a OTAN, um país que está influenciando outros países ao redor do mundo, aceitar uma fraude fajuta dessa através dos correios? Isso não sou eu que estou dizendo e afirmando, isso são os relatórios. Então essa suposta fraude está em relatório. Se isso acontece na maior nação, na maior potência,
financeira, na maior potência econômica do mundo, imagina nos países inferiores. Olha que coisa maluca isso, cara. Uma denúncia gravíssima de fraude, suposta fraude, na verdade, nos Estados Unidos. Muito interessante, né? Vamos continuar a leitura. Mesmo que a porcentagem de votos, olha isso, mesmo que a porcentagem de votos fraudulentos por correio fosse tão baixa como 3%, Trump teria vencido, argumentou o think tank, que é conhecido por se opor à regulamentação governamental, apresentado 29 cenários diferentes com vários graus de fraude para reforçar o seu caso. Que o titular republicano teria triunfado na ausência de cédulas fraudulentas. Olha isso. O relatório instou os legisladores a reprimir a fraude eleitoral por correspondência, exigindo a votação presencial ou, nos casos em que isso fosse impossível, exigindo que as assinaturas de votos por correspondência fossem autenticadas por notório ou, de outra forma, autenticadas por um terceiro de confiança. Aí olha o que diz aqui, o que afirma o relatório. Olha isso. Se os legisladores estaduais não conseguirem resolver este problema, a confiança dos americanos na legitimidade das eleições em 2024 e além, vai além e provavelmente diminuirá, abrindo caminho para o caos e a agitação civil, afirma o relatório. A votação por correspondência, anteriormente restrito a um pequeno segmento da população do ZEUA, foi aberta a todos durante as eleições presenciais de 2020 devido à pandemia de Covid-19. Apesar das preocupações bipartidárias sobre o potencial de fraude eleitoral, embora o Departamento de Segurança Interna insistisse que as eleições de 2020 foram as mais seguras da história americana, Trump e muitos dos seus apoiadores culparam a fraude eleitoral pela sua derrota, e milhares de pessoas foram ao Washington DC em 6 de janeiro de 2021 para protestar contra a certificação da vitória de Biden no colégio eleitoral. Os confrontos entre a polícia do Capitólio e os manifestantes que tentaram entrar no edifício do Capitólio desencadearam posteriormente o infame motim pelo qual milhares de pessoas, incluindo o ex-presidente, foram acusados. Olha que matéria interessante que você só encontra aqui no jornal Fatos Ocultos, o seu jornal sem censura. Isso prova que existem supostas fraudes e a gente tem que ficar atento porque isso pode acontecer em diversos países do mundo. Porque se isso for verdade, se isso aconteceu na maior potência econômica do planeta, você imagina nas potências menores. Então tá aí relatório da RT mostrando a todos que provavelmente houve fraude eleitoral através de cédulas depositadas por correio, tá? E, segundo o relatório, pessoas faziam essas fichas para familiares, para outras pessoas votarem, portanto, trazendo aí essa suposta fraude à tona. Esse foi o nosso episódio de hoje do Jornal Fatos Ocultos. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal para você não perder nenhuma notícia, tá? Aqui no Jornal Fatos Ocultos, notícias sem censura, 24 horas por dia.